Então, boa tarde. Eu vou propor o seguinte, que a gente faça uma primeira rodada de... Eu não vou chamar de perguntas, eu vou chamar de intervenções, porque podem ser depoimentos, associações, um pequeno relato, a levantar um problema, não necessariamente em forma de pergunta para mim. Tá bom? Então, a gente faz uma rodada mais longa, assim, várias intervenções. Depois eu vejo o que eu faço com isso e depois a gente começa o outro bloco. Tá? Não necessariamente eu vou responder, mas eu posso colher e depois retrabalhar um pouco isso no meio da minha fala. Ok? Então, tem algum microfone que vai rodar? Como é que é? Está lá. Ah, a pessoa vem até aí, é isso? Tá bom. Bom, pessoal, não fiquem intimidados. Quem que tiver alguma pergunta ou colocação a fazer, acho que seria melhor vir até aqui para poder gravar também a pergunta. Oi. Você não consegue uma senha para eu entrar no Wi-Fi aqui? Já sabe que está intimidada, né? Vamos ver. Eu escrevi umas coisas aqui. Os mais otimistas da geração anterior à minha, aqui no Brasil, acreditavam que o desenvolvimento científico e tecnológico traria aos homens um modo de viver capaz de proporcionar aos humanos menor quantidade do seu tempo de comercialização à produção de serviços ou bens. Quer dizer, esse desenvolvimento tecnológico, né, traria menos gasto de tempo com o trabalho. E, consequentemente, maior tempo para si, para viver bem, para se tranquilizar. Bom, a minha geração particular, parcela dela, proclamou a altos brados um modo de viver anticonsumista, na paz e no amor. Havia uma alegria e um otimismo no futuro, quase uma certeza que o país mais rico do mundo estava destinado a se tornar uma potência. Hoje, ninguém ousa repetir o slogan Brasil, país do futuro. Temos a certeza que o futuro já era. Acredito que uma parte significativa de nós não consegue dar sentido ético a uma ideologia e a uma prática pautada no individualismo, na proteção do mercado e do capital e na objetivação do humano, em um estado voraz e protetor do acúmulo do capital. Os afetos estão intensos e radicalizados. Que realidade é essa que vivemos? A fuga de inúmeras famílias brasileiras para o exterior e a ambição da classe média para que seus filhos se erradiquem em qualquer país da Europa ou da América do Norte pode ser considerada uma insurreição? Boa tarde, eu sou Argos. Eu tenho duas perguntas, basicamente. Uma é relacionada ao tema do seu livro, Avesso do Niilismo. Basicamente, o que você entende por niilismo e se, nesse conceito, aquele aforisma do livro que você apresentou antes, aquele que fala de destituir, que bate do negria, eu não lembro muito bem, mas se isso se enquadraria em niilismo.
E uma outra é uma pergunta mais longa, que me interessa por eu ser psicólogo, mas eu acho que interessa também a quem é da ciência política, enfim, que é sobre o diagrama do Foucault, que você trabalha no livro da clausura do Fora, o Fora da Clausura. No final, você apresenta ele como o pensamento do Fora, né? Só que você não demora muito, né? É uma interpretação do Deleuze, mas eu queria que você, talvez, falasse um pouco sobre isso. Interessa também por ser um diagrama disciplinar, mas é basicamente nesse sentido, assim, o conceito de dobra, o que você entende, porque você dá uma definição naquele livro, você dá uma definição do Fora como de força, por exemplo, como uma relação com outra força. Isso me deu uma bagunça na cabeça, assim, e eu não entendi muito bem o diagrama, que eu queria que você, se pudesse, possível, talvez não tenha muito a ver aqui com o tema, mas, enfim, veja o que faz com isso. Então, sim, quando a professora falou da relação de Estado e sociedade, você pode escolher qual pergunta responder. Quando a professora falou sobre a relação entre Estado e sociedade, tem uma definição de Estado deleuziana que não é muito convencional e que é outra do que se estuda geralmente no currículo das universidades, né? Que tem a ver com a máquina abstrata, que é um princípio de Estado mais do que o aparato, né? Enfim, talvez se você pudesse também se demorar mais, acho que seria interessante, talvez. Acho que é isso. Com licença, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Em alguns pontos, em algumas das suas teses, você mencionou a questão, vamos dizer, uma crítica do Estado, né? Aquela frase do Estado como uma máfia, né? Que conseguiu tornar ilegais todas as outras máfias. E o que se tem percebido, pelo menos assim, ao longo do século XX, é que a crítica, vamos dizer, do Estado pela esquerda sempre foi uma crítica assim, do poder como instrumento de classe. E talvez, né, considerando-se todos os riscos que a forma estatal de organização da sociedade traz, me parece, às vezes, que seria o caso da gente recuperar uma crítica anterior ao Estado, do Estado como uma concentração de poder que, independentemente de quem estiver lá, oprimirá as pessoas. Ponto final. Não há solução, não há domínio do Estado, não há partido político, não há Salvador, não há sebastianismo, não há quem possa controlar o Estado e realmente resolver os problemas sociais que a gente identifica na sociedade. Bom, queria saber primeiro o que você acha desse diagnóstico. A depender do que o senhor achar desse diagnóstico, aí a pergunta que eu faço é o seguinte: não é o caso de repente, a gente fazer, como me parece Foucault fez, né, ao final da sua vida, de começar a identificar e reconhecer algum valor nas organizações espontâneas da sociedade? Então, por exemplo, quando as pessoas começam a se retirar do Estado e a procurar formas alternativas de organização social, como, por exemplo, cooperativas, propriedades coletivas autônomas, não necessariamente forçadas, né? Mas propriedades coletivas voluntárias, enfim, empreendimentos sociais, né? Empresas hoje que trabalham com o que se chama de triple bottom line, né? Não só o lucro, mas também visando o meio ambiente, etc., como um fator de marketing. Quer dizer, será que não é o caso, diante desse diagnóstico, da gente começar a revalorizar, né, superar um pouco o preconceito com as organizações espontâneas, como, por exemplo, o livre mercado, né, e começar a ver no livre mercado uma ordem espontânea que talvez possa ser usada para aqueles fins sociais que a gente buscou pelo Estado? Essas são as minhas duas colocações. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou Lia. E daí eu queria perguntar assim, que você disse, não se trata de tomar para si o poder, e sim negá-lo, desfazer-se da ideia de governo. Daí eu queria saber se essas ideias, elas conversam com as ideias de anarquismo, de Bakunin, das pessoas daquele período do auge do anarquismo.
Boa tarde. Chamo Jaqueline. Tenho 3 perguntinhas, mas todas voltadas para as ocupações que o senhor comentou que participou de algumas e tal. A primeira eu queria saber um pouco da sua perspectiva assim da juventude e do local que eles ocupam, do lugar que eles ocupam na universidade. Quando o senhor falou sobre desacelerar e sobre as consequências da tecnologia, assim, parece que 2013 teve esse elemento da juventude e, ao mesmo tempo, tem esse contraponto com a necessidade de desacelerar, ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser usada positivamente, como talvez essa movimentação toda pelas redes sociais. Qual que seria os pontos assim realmente contraditórios da tecnologia e da juventude, assim, onde ela está avançando e para onde ela está caminhando da mesma forma, mas com outros instrumentos, talvez. Não sei se ficou claro. Das ocupações também, acho que um elemento que tem sido destacado assim é uma estética artística. E não sei se cabe perguntar assim, o que o senhor pensa sobre essa interlocução entre ciência e arte? Não só do ponto de vista metodológico, mas como, por exemplo, esse próprio livro que o senhor comentou, e talvez o seu próprio discurso tem um pouco dessa estética artística, assim, e como que, onde eles se podem tangenciar, onde tem algumas potencialidades para explorar. E a outra tem a ver também com os corpos nas ocupações, assim, que tem esse viés um pouco de Foucault, assim. Qual que que posição nessa cartografia, nesses mapeamentos todos, que o corpo físico e político parece se retomando? Por exemplo, as ocupações agora universitárias, né, contra a PEC, por que não ocupou o Congresso, o espaço físico do Congresso, que era onde estava definindo a PEC? Por que ocupou as universidades? Assim? Qual que é esse lugar que o corpo tem ocupado? Ela levou um choque, é isso? Acho que está pegando fogo, né? Então, olha só, claro que é impossível responder a tudo isso, mas vou dizer uma outra coisinha, bem de leve. Eu, na minha última intervenção hoje, eu vou falar um pouco sobre esse último livro que eu lancei. Portanto, vou tratar do niilismo ali, tá? Então, não vou falar disso agora. Uma pergunta que surgiu recorrentemente sobre o Estado. E uma certa recusa do Estado nesses pensadores, ou pelo menos em alguns deles, e se isso teria algo a ver com um certo pensamento anarquista. Certamente há conexões possíveis, embora eu não acredite que esses pensadores estejam na linhagem direta do anarquismo, tá? Mas há vizinhanças óbvias, né?
Agora, eu queria dizer duas palavrinhas sobre a questão do Estado, porque o Estado é mais do que uma instância de poder, não é? Mais do que um modo de concentração do poder, da força, da violência, tudo isso, mas é também um modo de se pensar. Quer dizer, há um Estado em nós, há o pensamento que se desdobra na forma Estado. Por isso, um trabalho de curetagem filosófica, de poder remover do nosso pensamento, ou melhor, liberar o nosso pensamento da forma Estado. E o que é a forma Estado, em pouquíssimas palavras, é o pensamento de uma totalização em torno de um centro. O Estado é isso, né? Uma totalização em torno de um centro, portanto, com uma certa hierarquia, transcendência, verticalidade, e onde o modo de circulação das ideias já está pré-determinado. O que é que se contrapõe a essa forma Estado? No pensamento, por exemplo, do Deleuze-Guattari, né? É o pensamento que eles chamam de pensamento nômade. O pensamento nômade, por definição, né, tem essa movência como característica. Mais do que apenas a movência, a gente poderia dizer, é o pensamento, aí eu vou usar uma terminologia mais guattariana, é o pensamento da desterritorialização. É um pensamento que desterritorializa. O que é desterritorializar? É se descolar de um certo território dado e poder exercer uma espécie de deslocamento imprevisto. É todo o contrário da forma Estado, em que há... Assim, se a gente pegasse uma cidade, né, uma metáfora do pensamento, a cidade tem um centro, tem as avenidas com mãos permitidas, outras interditadas, enfim, tem uma circulação que é legítima e outra que é impensável, né? E talvez o nosso... há uma certa geografia do pensamento que é precisamente essa, de uma codificação dos movimentos. Quais movimentos são permitidos, quais são interditados, quais são legítimos, quais são... Isso a gente ensina para uma criança desde os 3 meses de idade, né? O que pode, o que não... não só o que pode fazer ou não, mas o que pode pensar e o que não. O que pode associar e o que não. Que âmbitos são são passíveis de serem cruzados e quais outros não. Por exemplo, na nossa geografia do pensamento, o âmbito da sexualidade e o da religiosidade, eles são 2 esferas segmentadas, né? E a gente poderia elencar várias outras fronteiras. Há fronteiras, né? O Estado tem fronteira. Se vocês pegam... É curioso, pega o debate que houve ali na França 2 dias atrás, né, o Macron e a Le Pen, Madame Le Pen. É isso, quer dizer, ela
insistindo que a França tem que retomar as suas fronteiras, né? O Estado, expulsando os invasores, imigrantes, bárbaros, etc. Então, bom, tudo é mais complicado do que isso, mas eu só estou dando uma pequena ideia de como pensar que não é como pensar de modo tal que o pensamento não se dê à luz e à semelhança do Estado. Tirar o Estado da cabeça. Isso é muito difícil, porque às vezes até pode-se tentar destruir o Estado, mas com o Estado na cabeça se reinstaura o próprio Estado. Ou, lutando contra o Estado, quantas vezes a gente produz organizações que são pequenos Estados. Às vezes um partido é um pequeno Estado, né, se opondo a um grande Estado. Então, quando a forma Estado combate a própria forma Estado, o único desfecho possível é que um Estado seja substituído por outro. E, então, uma das questões nessa espécie de curetagem do pensamento ir montando uma nova geografia do pensamento. Uma geografia do pensamento tal, onde o pensamento possa ser atravessado por movimentos outros, vetores outros, intensidades outras, acontecimentos outros. Então, tudo isso é um projeto filosófico, político, ético, sem um desfecho previamente dado. Eu diria isso um pensamento nômade, pode estar conjugado com uma perspectiva política que também não tome por modelo o Estado, nem por matriz, né, mas abra outras aventuras, tanto para o pensamento quanto para modos de associação, de convivialidade, de organização, auto-organização, de afeto, etc. Bom, é muito rápido isso que eu falei. Então, é claro que a minha resposta ali óbvio que há uma abertura para outras modalidades de associação. São várias. Não necessariamente, eu diria, que elas, num meio onde impera o mercado, elas ganhem o que seja mais aberrante aos olhos dos políticos, ou de uma certa política, haveria modos de existência que não visam o lucro, ou que não respondem necessariamente a interesses, ou que não desemboquem num cálculo do rendimento. E é possível pensar isso num ambiente de mercado? Acho difícil, né? Então, também o mercado aí tem que ser posto minimamente em xeque. Muito rapidamente, a questão... claro que eu considero que o êxodo, tal como o Tony Negri, eu vou falar disso logo mais, tal como o Tony Negri o conceitua, o êxodo é uma categoria política. Pode ser uma categoria política. Mas o êxodo não quer dizer a classe média fugir para Miami para pôr os filhos numa escola decente, entre aspas, né? O êxodo é outra coisa totalmente diferente, né? O êxodo, tal como o Deleuze, também o Deleuze, quando fala em fuga, né, está pensando menos em que alguém saia de um lugar e vá para outro,
do que em fazer fugir um mundo. Sei que é uma noção difícil essa, né? Fazer fugir um mundo. Quer dizer, como é que se desterritorializa um entorno, ao invés de alguém sair para um outro espaço. É fazer desse espaço onde se está outra coisa. Então, há, por exemplo, modos de intervenção que são isso. É um êxodo em relação às instituições ou instâncias ou linguagens vigentes, mas não é no sentido de destituí-las, de desmontá-las, de algum modo, retirar-lhes a legitimidade ou o fundamento, mas é em favor de outros movimentos. Então, não é sair para fora, é fazer do dentro um fora. E a gente encontra a categoria do fora, que é bem mais complicado, que eu não vou entrar nisso agora. Desculpe quem me fez a pergunta. Ela é boa, mas ela remete lá a um livro escrito há muito tempo atrás, que eu agora não vou ter tempo de retomar. Tanto a questão do fora, da dobra, do diagrama, isso tudo é um programa para um ano de estudos. Só para terminar aqui, duas coisas. Uma sobre as ocupações. Claro que a juventude tem um papel absolutamente... O que acontece com a juventude? Sem idealizar, nem estetizar. Tem coisas que vêm vindo e que a gente não tem instrumentos para ler. Tem modos de se conduzir, ou de se relacionar, ou de reivindicar, ou de fazer marola, que a gente não consegue ler, porque os nossos instrumentos são caducos. Os nossos instrumentos de análise, de leitura, de decodificação, caducaram, uma boa parte deles. Agora, ao invés, então, de nos aferrarmos a eles e deixar de enxergar o que vem vindo, é preciso lapidar outros instrumentos, esquisitos, estranhíssimos. Às vezes, dá a impressão que a gente precisa forjar lentes aberrantes para ler o que vem vindo. E eu sou totalmente partidário dessa uma certa pesquisa um tanto esdrúxula com... Dou um exemplo. A gente publicou um livro do Deligny, que é um autor totalmente desconhecido no Brasil, Fernand Deligny, que era um pedagogo na França, que trabalhou com autistas, com jovens infratores por muitos anos, e depois trabalhou com autistas, e que tem uma escrita estupenda e completamente estranha, e ele, a meu ver, foi dando voz a uma experimentação que nos serviria absolutamente hoje para pensar várias coisas da política. É curioso, é um cara que vem de uma esfera, assim, poético-autista, quase. Então, tem uns movimentos, assim, como dizer, de contrabando que a gente precisa fazer é um contrabandismo teórico, né? Então, pega lá uma noção de autismo para repensar o nosso contexto. Então, essa espécie não é propriamente uma transdisciplinariedade, hein? Eu fui convidado para uma mesa, eu não sabia do que se tratava, e estava do meu lado o primeiro transhomem, que é um sujeito que nasceu mulher e se assumiu como homem e tal. É o primeiro do Brasil. Chama Nery, João Nery, isso. E, do outro lado, tinha como chamava, um trans não identitário. E aí eu estava no meio da mesa, sem saber o que eu poderia colaborar, a não ser a partir da minha condição de transdisciplinar.
Desculpe, eu estou aqui divagando, porque eu estou tentando pegar... Qual é a última pergunta? Não, são duas perguntas que eu ainda quero responder. Então, sobre a juventude, é isso. Tem coisas que vêm vindo e que a gente não tem nome para elas. E a gente precisa lapidar. E, portanto, a ideia do trans me veio também. Por quê? Porque a Beatriz Preciado, que hoje chama Paul B. Preciado, que é uma militante teórica da questão do gênero, né? E tem um livro que também a gente publicou, chama Manifesto Contra o Sexual, e ela tem uma categoria, né, tem uma categoria sobre o fármaco pornobiopoder. Eu acho fabuloso, entendeu? Mas tá aí um nome esquisito para designar alguma coisa um pouco esquisita, para nomear uma experiência que eu fui lançar o livro em várias cidades do Brasil e eu vi que tinha quase que multidões de jovens ouvindo. E eu me perguntei, por quê? Por quê? Porque eles estão vivendo alguma coisa para a qual a gente ainda não tem nome. Entendeu? E aí tem uma autora que vem de longe, que é esquisita, que é polêmica, e que consegue nomear uma experiência e que as pessoas que estão vivendo aquilo estão precisando uma mínima validação e uma certa elaboração teórica. Então, acho que a questão dos jovens, não é que os jovens são os heróis, mas talvez eles estão carregando uma potência que a gente deveria conseguir minimamente dar a ela uma expressão teórica um pouco longe das nossas categorias habituais. E, às vezes, claro, isso tem a ver com uma certa, você falou estética artística, bom, tem um trabalho que, na própria teoria, afinal, se a gente pensa um pouco a questão da estética ou da arte, é a produção de um mundo, né? E, portanto, vai junto, você produz um mundo, você expressa, tem um trabalho que poético nisso, poiesis no sentido até de uma fabricação de alguma coisa. E, por último, ela me pediu uma definição de afeto, que, é claro, vou dar assim, bem, de modo muito selvagem, para um autor como Spinoza, o afeto é a passagem de uma potência menor para uma potência maior. Eu vou traduzir nas nossas palavras assim, por assim dizer, o sentimento de passagem de uma potência para outra. E esse sentimento de passagem pode ser, por exemplo, a alegria é um afeto. É a passagem de uma potência menor para uma potência maior. Mas tem o contrário também, a passagem de uma potência maior para uma potência menor é um afeto de tristeza. E a gente oscila o tempo todo, nossa vida é isso, né? São oscilações da potência crescente ou declinante. Então, é uma definição possível de afeto, e eu penso que ela é muito útil para pensar movimentos, não só individuais, coletivos. O que é potência? Então, olha, uma definição possível de potência, do Spinoza, e com isso eu termino, e depois a gente vai começar um texto, é um certo poder de afetar e de ser afetado. Qual é o nosso poder de afetar e de ser afetado? Talvez hoje em dia seja muito diminuto esse poder de ser afetado e de afetar, já que é uma cultura da blindagem. Somos corpos blindados, nada nos afeta e não conseguimos afetar nada de algum... Estou exagerando totalmente, claro.
mas é assim, uma certa blindagem do corpo que depaupera a nossa capacidade de ser afetado, a nossa afectibilidade. Então, a potência não é a virilidade do super-homem, não é nada disso, né? Mas é um poder de afetar, de ser afetado. Capacidade, por exemplo, se eu tiver capacidade de ouvi-los, é uma potência que eu estou exercendo. Se eu tiver uma capacidade de captar o que vem vindo, né, é uma certa... Eu sei que é uma ideia um pouco rara sobre potência, porque a gente tem a imagem do super-homem. E, às vezes, é justamente quando a gente se livra do super-homem em nós, que a gente é capaz de começar a poder ser afetado e afetar. Quer dizer, é uma questão também de sensibilidade. É um trabalho sobre a sensibilidade. Isso não é, o artista no seu ateliê, ele é sensível. Não, há uma sensibilidade social, por exemplo, à miséria, por exemplo, à violência. E essa sensibilidade, às vezes, como a gente sabe, a nossa é largamente blindada. É como se isso já não nos dissesse respeito. E, portanto, podemos continuar nossa vida ou tranquilamente ou mandando nossos filhos para Miami. Mas, de todo modo, é uma espécie de evasão, não de divisas, necessariamente, mas de... Enfim, bom, embaralhei um pouco, né? Mas vocês me provocaram, as perguntas são muito diversas. Eu vou propor agora, a menos que vocês queiram fazer mais uma rodada, é possível também, mas eu vou propor agora um desenvolvimento teórico um pouquinho mais encadeado, em torno de um tema... mas tudo bem? Ou ficaram muito mais questões no ar que vocês queiram... Fala, ele é meu chefe, ele tem que dizer se sim ou não, como é que vai. Olha, tá vendo? Ela levou um choque e ela veio com luvas agora, para não levar choque de novo, né? Puxa vida. Vamos, então? Podemos? Sim? Eu vou falar sobre biopolítica e biopotência. Só isso. Para quem já leu Kafka, talvez conheça uma novela chamada A Muralha da China. Um belo dia, o imperador chinês resolve construir uma muralha para se defender dos nômades que vêm lá do norte. Os nômades são os bárbaros, não sabem o que é civilização. Então, a construção da muralha da China mobiliza a população inteira por anos a fio. E conta o Kafka que essa muralha foi construída por partes, né? Começa um pedacinho aqui, um outro a centenas de quilômetros mais adiante, e assim por diante. Ou seja, o cidadão comum da época do imperador imagina que há um poder supremo que está planejando que esses pedaços de muralha, em algum momento, se encontrem e garantam a defesa do território. E, para espanto de todos, essa muralha termina totalmente esburacada. E já não protege de nada, nem de ninguém.
Quem que tinha uma ideia mínima do conjunto? Os cidadãos não tinham. O imperador ninguém sabe. Os nômades. Os nômades sabiam onde estavam os pedaços de muralha, por onde atravessar. E, mais do que isso, numa folha avulsa, que não está publicada junto com esse conto, um sapateiro residente em Pequim, que é a capital, ele relata que os nômades já estavam, há muito tempo, acampados na praça central da capital, diante do palácio do imperador. Você imagina, construir uma puta de uma muralha para proteger daqueles que já estavam lá no centro e moravam a céu aberto diante do palácio, e o seu número aumentava a cada dia. E o próprio imperador, um belo dia, aparece na janela, atrás de grades, para espiar a agitação que eles provocavam. Então, é curioso, o império mobiliza todas as suas forças na construção de uma muralha contra os nômades, que, por sua vez, já estão instalados no coração da capital, enquanto o próprio imperador é prisioneiro no seu próprio palácio. O Kafka dá alguma... Eu estou aqui com... Tem um mosquitinho aqui. Eu não consigo. Esse é um mosquito, é um coisa nômade, não adianta, que ele vai atravessar qualquer barreira. Vocês conhecem tem um vídeo do Zizek, chama Love, de 3 minutos, sobre o amor. É assim, e ele parece que tem um mosquitinho na frente do nariz dele, ele está o tempo todo assim, falando sobre o amor. Volto. Como são os nômades, segundo esse sapateiro que vive na capital? Eles têm bocas escancaradas, dentes afiados, olhos esbugalhados. Eles falam uma língua que ninguém entende. Eles obedecem a uma lei que tampouco se compreende. E eles imprimem à capital a sua esquisitice. Eles ignoram as leis do império, e eles têm, o Deleuze e Guattari, quando leem Kafka, dizem isso. Eles têm uma lei esquiza. O que é uma lei esquiza? Todo mundo já viu um esquizofrênico. Pode ter fugido dele, pode ser que seja a irmã, pode ser que é a tia velha que ninguém visita, pode ser que fez um estágio no hospital, né? O esquizo, ele está na tua frente, ele está, mas não está. Você não sabe se ele está ou não está. Tem alguma semelhança com o nômade. Ele está, mas ele escapa. Ele está dentro e está fora. Do quê? Da conversa, da família, da cidade, da economia, da cultura, etc. Então, o que é um nômade? É aquele que, se ele ocupa um território, ao mesmo tempo ele desmancha esse território. Se ele está na tua frente, dificilmente ele vai te confrontar. Porque o nômade não aceita a dialética da oposição. Porque a gente sabe que a oposição já é um jogo de cartas marcadas. Você sabe qual é o teu lugar, o outro sabe qual é o dele. Tem uma espécie de troca codificada. Então,
o nômade não entra no campo do adversário. Agora estou confundindo, nômade e esquizo, não faz mal, né? Não entra no campo do adversário, desliza, escorrega. Ele recusa o jogo ou subverte as regras do jogo. Eu diria, o nômade, como o esquizo, é o desterritorializado por excelência. Aquele que foge ou faz tudo fugir. Um esquizo, às vezes, está no meio de pessoas, não necessariamente ele vai embora, mas as pessoas talvez vão embora, porque não aguentam alguma coisa que vai acontecendo ali em volta. Quer dizer, ele desmancha uma certa codificação do território. E ele faz da própria desterritorialização um território subjetivo. Olha o que eu estou dizendo. Ele faz da desterritorialização um território subjetivo. Às vezes, moradores de rua também, eles não estão num lugar só, mas eles carregam. A casa é o corpo, né? O corpo é móvel, nômade, e aquilo é o seu território subjetivo. Então, eu vou retomar a questão do império. Não é o império chinês, mas é o nosso, né? O que importa ao império, que em geral é tão poderoso, essa matéria etérea chamada subjetividade. Seja ela do nômade, seja ela do sedentário. Será que um imperador não tem coisas mais importantes para fazer do que se ocupar com coisas tão impalpáveis quanto a subjetividade? Será que o imperador não deveria antes construir muralhas do que se ocupar com a subjetividade? E aqui vem uma ideia que ela só pode se sustentar contemporaneamente, a saber que o império não pode ficar indiferente a essa dimensão subjetiva sobre a qual ele se apoia. O império é impensável hoje sem que ele sugue, ou melhor, que ele, em parte, produza, em parte, exproprie e vampirize essa subjetividade. Por quê? Como que o império pode se manter se ele não capturar o desejo de milhões de pessoas? Não há império que se sustente, a não ser talvez uma Coreia do Norte. Não há império que se sustente sem capturar o desejo das pessoas. Como o império, vocês podem perguntar, mas o que é o império hoje? O império extrapola, né, as fronteiras de um país, né? O império é o planeta. Como o império conseguiria mobilizar tanta gente se ele não plugasse o sonho das multidões à sua mega máquina produtiva e midiática planetária? Como o império se expandiria se ele não vendesse a todos a promessa de um modo de vida desejável, invejável, se ele não suscitasse o desejo? Eu vou pedir para aqueles que estão conversando lá atrás, que eu sou muito hipersensível a ruído. Vocês podem? Sim. É a minha neurose. Se o império não suscitasse desejo de um certo modo de vida, que seja esse
American Way of Life. Como o Império Chinês hoje conseguiria sobreviver se ele não se apoiasse nisso? Agora, dou um pequeno salto, porque o Império é uma categoria do Tony Negri, para pensar um certo mecanismo planetário que não se reduz a um único país. Então, fazem parte do Império a China, a Índia, os Estados Unidos, nós também, etc. O que é que o Império... Como é que o Império... Então, primeiro postulado, o Império depende, para sua manutenção, desse desejo de milhões de pessoas. Ele precisa suscitar esse desejo, ele precisa sustentar minimamente esse desejo, e ele precisa expropriar esse desejo. E o que é que ele nos promete, o Império? O que é que ele nos vende o tempo todo? A gente vai dizer produtos, mercadoria, mas não é isso. É mais do que isso. O que o Império nos vende são maneiras de ser, maneiras de ver. Pega toda a indústria do entertainment, produção de maneiras de ver, ou de se divertir, ou de ter prazer, ou de desfrutar. Maneiras de sentir, que o próprio cinema nos veicula o tempo todo. O que sentir? O que sentir numa situação de luto, de separação, de depressão? Maneiras de pensar. Aí é mais do que o Estado, é o Império, é maior. Tá? Mas também maneiras de morar, maneiras de se vestir. Ou seja, o que nós consumimos o tempo todo, mais até do que bens de consumo, são formas de vida. Ou seja, através dos fluxos de imagem, de informação, de conhecimento, de serviços, e que nós acessamos o tempo todo, nós absorvemos maneiras de viver. Nós somos, por assim dizer, atingidos e mobilizados nos recônditos de nossa alma. Nós consumimos toneladas de subjetividade. Não só de bens, mas de subjetividade. Quer dizer, chame-se como se quiser isso que nos rodeia, capitalismo cultural, economia imaterial, sociedade do espetáculo, era da biopolítica. O fato é que nós vemos instalar-se, nas últimas décadas, um novo modo de relação entre o capital e a subjetividade. O capital, como diz, por exemplo, o Jameson, através da ascensão da mídia, da publicidade, etc., diz o Jameson, teria penetrado e colonizado um enclave até então aparentemente inviolável, a saber, o inconsciente. Quer dizer, houve um tempo em que a gente dizia, não, o poder está lá, o capital está lá, meu inconsciente está aqui, preservado. Mas, mais e mais, nós nos damos conta que esses mecanismos de incitação,
vão penetrando nas esferas as mais infinitesimais da existência. Ou seja, vão entrando na gente, no corpo e no que a gente antes chamava de alma. E esse capitalismo mobiliza todas as esferas da existência. Não é só a força de trabalho, como nos tempos lá do filme do Chaplin, em que o cara vai lá, vende 8 horas de automatismo de um gesto. Depois ele sai e está livre. Nós não estamos livres. Quando saímos, se é que saímos. Ou seja, num certo sentido, a nossa existência como um todo foi assambarcada, não é? Por essa mega máquina capitalística, em que, dou um exemplo, um publicitário vai dormir, ele não resolveu ainda uma publicidade que ele tem para fazer. Ele acorda, ele lembra que no sonho dele tinha uma dica, e ele resolve o que ele precisava. Conclusão: a dimensão onírica foi anexada pelo trabalho. Fica claro esse exemplo? Quer dizer, o sonho está a serviço de um trabalho incessante, que não tem fim e que não tem limite no corpo e na alma dele. Então, tem aí uma novidade a ser pensada. O que a gente está querendo dizer com isso? Que o poder e a vida já não estão numa relação extrínseca. O poder penetrou a vida, penetrou a existência, penetrou não só o nosso corpo, os nossos genes, o nosso inconsciente, a nossa linguagem, a nossa fé, as nossas crenças, o nosso modo mesmo de amar, de trocar. Ou seja, a gente já talvez nem consiga falar em termos de invasão ou pervasão, porque é mais do que isso, é muito mais do que isso. Talvez a fronteira entre o poder e a vida tenha se esfumaçado. E talvez isso que nos dá uma espécie de claustrofobia hoje, porque às vezes a gente já não sabe mais onde está o poder e onde estamos nós. Porque nós desejamos várias coisas. Por exemplo, talvez eu deseje ter um corpo razoavelmente atlético e eu vá a uma academia, e eu vá a um médico, e eu frequente vários dispositivos para manter o meu corpo à altura de um certo preceito médico ou estético. O médico, segundo cada revista semanal, nos dá caga regras sobre tudo o que a gente tem que fazer para manter a saúde. E, por outro lado, o modelo das celebridades nos diz o que é belo, o que merece.
ser investido. Então, tem aqui uma relação, uma incidência do poder sobre a vida que já não é da ordem do autoritarismo, mas ele depende de ter suscitado o desejo, a mobilização, a entrega, a identificação. Então, esse é digamos, um viés que parece um tanto assustador. O poder sobre a vida. Isso se chama, numa linguagem assim, biopoder. Né? Eu, claro, que estou ampliando a noção de biopoder, tal como Foucault a elaborou, porque eu estou tomando uns autores italianos, entre os quais o Toni Negri, o Maurício Lazzarato, que pensam o biopoder numa chave um pouco mais ampla do que apenas o monitoramento dos ciclos vitais da população, tal como Foucault tinha pensado. Pensa, então, o poder incidindo sobre a vida, num sentido um pouco mais amplo, por isso, digamos, eles tentam, entre aspas, atualizar a noção do biopoder para pensar o contexto contemporâneo em que para expressá-lo com as palavras de um funk carioca, está tudo dominado. Está tudo dominado. Bom, a partir daí, a gente não deveria se deixar embalar por qualquer determinismo apocalíptico. E, parafraseando Benjamin, seria preciso escovar isso a contrapelo. Como se escova um cachorro na direção contrária dos pelos para ver que outras coisas tem, além disso. Que reversões vitais se anunciam aí? Por quê? Porque nada do que eu descrevi agora é imposto unilateralmente de cima para baixo. Por quê? Porque essa subjetividade vampirizada, essas redes de sentido expropriadas, esses territórios de existência comercializados, essas formas de vida visadas, não constituem uma massa inerte e passiva à mercê do capital. Ou seja, trata-se, sim, de um conjunto vivo de estratégias. Eu diria assim, o poder incide sobre a subjetividade, e às vezes a inflete, e a expropria, e a vampiriza, mas, ao mesmo tempo, ele revela a centralidade dessa subjetividade da qual ele depende. E a pergunta é: será que essa subjetividade ou essa vitalidade tem ela mesma uma certa potência de revide ou de resistência
ou até mesmo de autonomização. Porque é óbvio, o império depende inteiramente de alguma coisa que não é ele, a saber, da vida das pessoas, da inteligência das pessoas, da sensibilidade das pessoas, da capacidade de conexão das pessoas, da sensorialidade das pessoas, da multidão. O império depende inteiramente disso. Ou seja, o império não é um gigante inabalável, ele é um vampiro. E de onde é que ele chupa o sangue? Ele chupa o sangue da multidão. E a quem pertence esse sangue que ele chupa? Esse sangue pertence, em princípio, à própria multidão. Não sei se está claro. Há em Toni Negri esses dois polos, o império e a multidão, o poder e a vida. O poder sobre a vida de quem? Nossa, das pessoas, da multidão. Em que medida o império quer nos fazer crer que a nossa vida depende dele e se deve graças a ele. E, no entanto, embora ele queira nos fazer crer, a ideia do Toni Negri é que a multidão é uma potência inesgotável que talvez não tomou ainda posse da sua própria potência. Ou seja, é como se ela delegasse ao império a condução dessa potência que virtualmente é dela. Quer dizer, tem aqui, a gente vai agregar o que é essa vida, vitalidade, subjetividade, pensada em termos coletivos. O que é isso? O Maurício Lazarato, que é um sociólogo, filósofo interessantíssimo, ele escreveu um livro baseado num sociólogo do século XIX chamado Gabriel Tarde. O Tarde tinha uma ideia simplésima, feito um ovo, maravilhosa. O Tarde dizia assim: há duas coisas no mundo, só. É tão bom, né, quando alguém diz, finalmente eu vou saber quais são as duas coisas no mundo. E ele diz, só há imitação e invenção, nada mais. Todos nós imitamos o tempo todo, sem parar. Desde que nascemos nós imitamos. Mas também, todos nós inventamos sem parar. Não precisa ser o Einstein para inventar, nem o... Não, invenção é uma pequena inflexão introduzida nessa corrente de imitação. Eu imito, mas eu dou meu toque. Está aí uma minúscula invenção. Um sujeito, um belo dia, resolveu usar o boné para trás. O vizinho imitou, depois a gangue dele imitou, depois, de repente, o planeta inteiro estava usando o boné para trás. Alguém inventou, ninguém sabe, é anônimo. Quem que introduziu essa mínima invenção, que foi imitada e imitada de outras maneiras, etc. Como se essas minúsculas invenções fossem produzindo uma quantidade psicopolítica ao longo de um tempo. Ou seja, a invenção não é monopólio de ninguém, não é monopólio dos grandes gênios. A invenção, as maiores, não é que as maiores invenções, há na densidade social da cidade incessantes invenções e imitações. Seremos capazes de apreender essas invenções que o tempo todo aparecem e que são do homem comum,
né? Vocês sabem que as indústrias de moda, elas têm olheiros na cidade. Não é para ver o que a outra empresa está fazendo. É para ver o que as pessoas na rua estão inventando de jeitos de se vestir. São anônimos que estão inventando maneiras de, sei lá, misturar um turbante com uma kefia, com não sei o quê. Aí faz-se uma grife e se revende isso mesmo que se vampirizou da rua, se revende para a rua. E aqueles que inventaram, às vezes compram, pagando fortunas. Eles compram aquilo que eles inventaram. Ou seja, há uma vampirização da invenção da multidão. E, portanto, o que é essa vitalidade da multidão? Entre outras coisas, primeiro, quando o Negri fala, a multidão não é a massa, já eu chego nisso, mas a multidão, ela é feita de heterogeneidade, ou seja, muita diferença. Então, por exemplo, uma marcha nazista não poderia ser dita multidão. Por quê? Porque lá é tudo homogêneo, vai-se atrás de um líder a quem se delega tudo. A multidão é o contrário. A multidão não delega nada a ninguém. A multidão é feita de diferenças, de singularidades, de inteligência coletiva, de afetar e ser afetado, de sensorialidades, de corpos, em colisão, em cooperação. Então, a multidão é uma fonte inesgotável é um nascedouro de todo tipo de iniciativas, díspares, dissidentes, de todo tipo. Para o Tony Negri, a multidão é de uma potência infinita. E a multidão que não delega nada a ninguém, ela não pode ser representada. Percebe que é um jeito do Negri driblar o nosso horizonte da representação. Então, eu volto um segundinho. Afinal, o que a multidão inventa o tempo todo? Diz o Lazarato, apoiado no Gabriel Tarde, a multidão inventa novos desejos, novas crenças, novos modos de associação, novas formas de cooperação. Ou seja, a multidão inventa tudo. Inventa. Virtualmente ela inventa, ou melhor, ela inventa a partir de todas as variações que ela produz. A questão é saber se nessa economia afetiva, cujo miolo é a subjetividade, se a multidão consegue não se deixar capturar inteiramente pelo império. Se isso tudo que ela produz, ela consegue não deixar ser vampirizado, comercializado e depois revendido para ela mesma. Agora, a hipótese do Tony Negri é que essa potência inesgotável presente na multidão, que é a vitalidade social, que é a inteligência, que é a sensibilidade, que é a capacidade de conexão, de cooperação, de invenção, ela tem uma força expansiva própria. Isto é,
Ela não é um objeto inerte. Mas ela tem uma força expansiva que o império tende a regular, tende a monitorar, tende a controlar e tende a expropriar. Quer dizer, essa economia... Porque a gente tem que... Né, a gente falou, o que nos vendem? Formas de vida, subjetividade, maneiras de perceber, de pensar, de sentir. E, claro, nos vendem bens que, por assim dizer, materializam isso. Né? Por exemplo, o Lazzarato tem uma bela ideia. O que vem antes? O computador ou o mundo Apple? Vem primeiro o mundo. Aí, você preenche o mundo comprando, né, um iPad, um não sei o quê. Mas, assim, é um mundo que te é vendido primeiro. Um certo estilo, uma maneira, um jeito, uma percepção, lá, e, obviamente, os bens. Ou seja, é uma economia que se diz, hoje em dia, né, economia imaterial. Por quê? Porque ela vende muito mais estilos de viver, modos de ser, formas de subjetividade, do que geladeiras e sapatos. Também vende geladeiras e sapatos, mas, tendencialmente, pelo menos é o que dizem esses autores, ela vende essas coisas mais imateriais. E elas também requisitam do trabalhador, hoje em dia, por que é uma economia imaterial? Porque requisitam do trabalhador não apenas o gesto mecânico, mas a sua imaginação, a sua criatividade, a sua inteligência. Portanto, é imaterial naquilo que se exige do trabalhador e naquilo que se vende à população. Tem aí alguma coisa que, a meu ver, é muito importante nesses autores, que é pensar o que se chama de força-invenção. O que a multidão tem? Força-invenção. Não é só força física, a força de inventar. E é isso que se pede aos jovens, né? As empresas querem isso. Quem tem força-invenção? Né? Vale ouro, que é ali que é a galinha dos ovos de ouro. Então, pergunta do Negri: como a multidão pode tomar posse da sua potência própria, ao invés de delegá-la ou deixar-se vampirizar? Como ela pode constituir uma espécie de comunalidade expansiva que desenha as possibilidades de uma outra democracia? Essa é a pergunta do Negri. Como essa sinergia coletiva, essa cooperação social e subjetiva no contexto de uma produção material e imaterial contemporânea, como esse intelecto geral, como eles chamam, como essa vida, mas vida definida, não como esse substrato biológico, mas vida pensada como a inteligência, o afeto, a cooperação, a comunicação, ou seja, esses poderes de ação, de transformação e de criação. Claro que, por vezes, o biopoder tende a reduzir a vida à sua dimensão biológica. Por exemplo, a
gente pode pensar em Guantánamo, são prisioneiros reduzidos praticamente à sua dimensão biológica. A gente pode pensar em Auschwitz, idem. Mas o Agamben tem uma ideia de que também as democracias ocidentais, a nossa sociedade de consumo, ou de espetáculo, ou de essa espécie de hedonismo, é também a vida reduzida à sua dimensão biológica. Somos todos, segundo essa concepção, somos seres bovinos, por mais luxuosa que seja a nossa vida, ou por mais miserável. Somos todos vida besta. Isso é o Agamben, hein? Quer dizer, há um certo biopoder que depaupera a vida e a reduz a esse grau mínimo. E aí tem, claro, uma certa divergência entre o Agamben e o Toni Negri. O Agamben chama isso de vida nua. O contemporâneo seria um contexto que produz essa vida depauperada, biologizada, reduzida ao mero consumo. É a vida sem forma. Mas a gente não precisa concordar com a Agamben, e a gente pode até concordar em alguns contextos, e pode, porque eu sou eclético, eu não preciso, né, ter um autor que eu venere à exclusão de todos os demais. Aqui eu estou apresentando uma pequena paleta em que a gente pode usar fragmentos de ideias para compor uma mínima cartografia do contemporâneo. Agora, para o Negri, essa vida não é a vida reduzida à sua dimensão biológica. A vida é essa potência inesgotável da multidão, com todos os seus componentes de inteligência, sensibilidade, cooperação, resistência, tudo o que vocês quiserem. Mas nem por isso a multidão se torna uma unidade. A multidão é múltipla. Essa é a definição da multidão. Diferentemente de massa. Massa é uma unidade atrás de um líder, numa direção definida. E, portanto, mas aí a gente pode perguntar, mas o que tem no Brasil? Massa ou multidão? Ora, em lugar algum, não existe um grupo que é massa e outro que é multidão. A massa pode se tornar uma multidão, e a multidão pode virar massa. Ou seja, há uma espécie de reversibilidade, né? Uma multidão, por mais rica, heterogênea, criativa, pode, num certo momento, virar uma massa, e massa de manobra nas mãos de um líder maluco, ou menos maluco. Mas há momentos em que a própria massa pode, né, em contextos muito específicos, voltar, reencontrar a sua inteligência, a sua sensibilidade, etc., e voltar a ser pensada como multidão. Eu repito, a massa é homogênea, a multidão é heterogênea. A massa é una, a multidão é múltipla. A massa delega, a multidão não delega. A massa é um objeto na mão de um líder. A multidão é uma potência virtualmente autônoma. Então, agora, olha,
eu falei duas coisas contrárias, na verdade, que eu gostaria de juntar. Porque, por um lado, se há um poder sobre a vida, como eu tentei descrever no início, que nunca foi tão longe e tão fundo, por outro lado, há um poder da vida, que a gente pode chamar de biopotência. Biopoder é o poder sobre a vida, biopotência é a potência da vida. Biopoder e biopotência, como duas faces de uma mesma moeda, como duas dimensões. Na verdade, a gente deveria pensar isso como uma fita de Moebius. Uma fita de Moebius é você numa mesma viagem, você percorre os dois lados da moeda. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos inteiramente capturados, ao mesmo tempo, essa captura nos faz ver que aquilo que em nós é capturado é uma potência nossa. E, portanto, ela não depende daquilo que nos captura. Não sei se está claro. Ou seja, há uma espécie de reversibilidade, que antigamente era fácil, poder está lá, eu estou aqui. Poder é filho da puta, é o general, é o autoritarismo, a ditadura, e eu estou livre de tudo. Ora, acabou, essa fronteira se desmanchou. Por quê? Porque eu desejo um monte de coisas através das quais eu já estou inteiramente capturado. Eu desejo, eu me entrego, eu faço parte, mas ao mesmo tempo, é como se esse poder que incide sobre a minha vida e que parece tão total e absoluto, ele revela ao mesmo tempo, paradoxalmente, que essa vida sobre a qual ele incide, ela não lhe pertence. Ela, vida, inteligência, afetividade, sensorialidade, capacidade de cooperação, ela virtualmente pertence a mim. Mim, eu digo coletivamente. Toda a questão é, e como tomar posse dessa potência, que é da multidão. Então, para concluir, para dar tempo de a gente fazer algumas perguntinhas, a gente pode dizer o seguinte, é curioso, se vocês leem Kafka, fala do império, da muralha, mas olha, é tão curioso porque os nômades do Kafka, na sua indiferença ostensiva em relação ao império, talvez eles possam nos ajudar a pensar a lógica da multidão. Por quê? Porque em Kafka uma ironia muito fina vai solapando a solene consistência suposta do império. O império parece uma coisa gigantesca, mas se você lê Kafka, o império não é nada. O império ele se desmancha à medida em que se avança na descrição dele. Ele se desmancha, já pela anedota, ele é inteiramente desmoralizado, porque os nômades já estavam na capital antes mesmo de começarem a construir a muralha, e era o imperador que estava preso. Ou seja, há uma espécie de reversão no Kafka, né, da potência dos nômades e da impotência do imperador, quando a gente pensaria o contrário, né, que o imperador é o mega poderoso, né, e os nômades são nada. Então, é como se, através dos nômades e desse relato um pouco lacunar,
o Kafka fosse imprimindo ao império uma espécie de incredulidade, né? Parece que o império é mais abstrato, mais impalpável, e talvez tem um momento no Kafka que dá a impressão que o império não passa de uma fantasmagoria presente na cabeça de todos, e, no entanto, uma fantasmagoria. As pessoas se perguntam, será mesmo que existe esse tal do Comando Supremo que está planejando a muralha? Será que existe mesmo esse imperador cujas mensagens vão passando assim em 500 mãos ao longo de séculos? Já ninguém sabe se esse imperador está vivo ou está morto. Quer dizer, é como se o Kafka mostrasse que, ao mudar de foco, se a gente fica muito preso ao império, ele existe com todas as forças sobre nós. Se a gente fetichiza ou substantiva ele demais, ou fica preso demais a ele, a gente acaba não conseguindo enxergar tudo aquilo que não depende dele. É um pouco como nesse livro sobre os vagalumes do Didi Huberman, em que o Didi Huberman mostra a partir do Pasolini o quê? Que é o excesso de holofotes que nos impede de enxergar a bioluminescência dos vagalumes. Ou seja, a gente está tão preso, se a gente fica excessivamente preso, né, aos holofotes do Estado ou do Império, a gente não enxerga aquilo que existe, que sobrevive e que não depende desse mesmo império. Eu vou então terminar com uma... No fundo, o que o Kafka quer dizer é que o funcionamento do império é puro disfuncionamento. Isso é o que o Deleuze-Guattari mostram ao longo de toda a trajetória do Kafka. O que o Kafka mostra é o mundo se desmanchando. Não é um mundo duro e absolutamente insuperado. É outra coisa. Ele vai desmontando. Por isso, essa frase que eu quero trazer para vocês como conclusão desse percurso tão zigue-zagueante, um pouquinho confuso, diz Kafka, e olha, não é que ele escreve isso, tinha um jovem poeta, ou candidato a poeta, que visitava o Kafka na agência de seguros onde o Kafka trabalhava, e eles tiveram longas conversas. Era um jovem que admirava muito Kafka. E 30 anos depois do Kafka morrer, esse já não era mais jovem, chamava Janusz, descobriu o seguinte: ele, cada vez que ele chegava em casa, ele anotava a conversa inteirinha que ele tinha tido com Kafka. Ele tem uma memória estonteante, e ele conseguia lembrar palavra por palavra o que Kafka tinha dito. E ele escreve, ele transcreveu tudo, e ele publicou 30 anos depois. É um livro lindíssimo, chamado Conversas com Janusz. Janusz é o nome do... Não, desculpe, Conversas com Kafka, é do Janusz. E aí tem essa frase, depois os amigos do Kafka foram ver se aquilo é mesmo a linguagem do Kafka, e o melhor amigo do Kafka, que é o Brod, validou inteiramente, disse que aquilo é Kafka falando. Então tem essa frase assim, em que o Janusz pergunta para o Kafka: será que nós vivemos num mundo destruído? Tudo isso é a vida e não a morte. É isso. Temos 5 minutos, mas vamos tomar 10 minutos para uma pequena rodada de perguntas que talvez eu não consiga responder nesse bloco. Ou observação, ou paramos por aqui. Cadê o meu chefe? Está ali? Você que manda. 10 minutos. Só um segundinho. Tem lá 1, 2, 3, 4.
Vai no microfone melhor. Vou tentar ser rápido. Eu queria fazer só um exemplo que chamou a atenção por causa da minha própria formação, né, como cientista da computação, né? A parte que me marcou bastante a parte do império transformando as pessoas em simplesmente consumidoras, né? Você deixa de ser uma pessoa criativa para só ficar absorvendo, né? Se a gente parar para pensar, um exemplozinho de hoje, né? Aproveitando até o mundo da Apple, né, que você deu o exemplo aí do computador, se a gente pegar um computador de 25 anos atrás, aqueles primeiros PCs, né, comparado ao poder puro de processamento com o que a gente tem hoje, ele não era nada. Um celular hoje é 5.000 a 10.000 vezes mais poderoso em potência, né, potencialmente mais poderoso do que aquele de 25 anos atrás. Só que você, no computador de 25 anos atrás, tinha a liberdade de ser criativo. Tá? Você pega um celular de hoje, ele é totalmente feito para você não criar nada. Você simplesmente consumir e comprar coisas que existem, né? Quer dizer, você não consegue produzir nele, né? Só um exemplozinho dessa... E isso aí, a gente deseja esses aparelhos, né? As propagandas são, olha, faça o meu plano, você troque de celular a cada 6 meses. Né? Ela perguntou como que eu definiria 2013, se como massa ou como multidão. E as outras manifestações depois? As outras, tá bom. 16. Certo. Diga lá. Primeiro agradecer, que foi muito legal essa tarde, aprendi muito. Obrigada. E eu fiquei pensando aqui, desde que eu estudo, né? Eu estudo chacina, terrorismo de Estado, e faz muito sentido a gente pensar no desejo, nesse mercado informal, nessa lógica de integração, né, para além do autoritário. Mas conforme o senhor falava, principalmente essa última parte, de falando sobre a vida e não sobre a morte, me veio na cabeça um autor africano, um pensador que chama Achilles Mbembe, e ele vai virar essa chave, né? Então ele vai falar, pensa a Palestina, com aquele território todo recortado, com a vida sendo inteiramente ditada pela onipresença e pela... é uma presença irruptiva, né, desgovernada. Logo ali tem Sol Nascente, que é a maior favela, e que não entra ônibus, não entra Estado. E aí, conforme você estava falando, eu também estava pensando, nesses lugares onde o terror, o medo, né, o medo bem real da morte, são os lugares em que o Estado não exerce de uma forma hegemônica o monopólio legítimo da violência. São lugares em que o Estado precisa constantemente representar, né? Trazer à tona toda... É um tipo de representação, né? Polícia, fronteira. Eu, especificamente, no meu mestrado, estudei os crimes de maio, que foram mais de 500 assassinatos em São Paulo em 8 dias. E você tinha um ataque do PCC e, logo depois, a polícia precisava reconstruir o poder perdido. E aí ela chega na periferia e sai matando. E aí eu fiquei pensando na viabilidade da gente também pensar essa outra chave, de que em determinados espaços, esse poder sobre a vida... Existe um terceiro tipo de poder, né? Que é o poder da morte, que a morte massificada gera um tipo de simbolismo muito eficaz, ou não. Não sei, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Queria aproveitar para extrair um pouquinho mais de, enfim, filosofia, que eu acho que tem no fundo, e eu ainda estou sentindo um pouco mais de falta dessa densidade filosófica. Você trouxe muito Negri e não mencionou Hart, mas os dois
estão escrevendo juntos. E a tese de doutorado de Hart é sobre Hegel. E, fundamentalmente, ele está tentando falar, olha, hoje, para estudar a contemporaneidade, tem que se falar de Hegel, no sentido de superação de Hegel. Mas, no começo da sua palestra, você falou, olha, temos que superar binômios, oprimido, opressor e blá. Mas a gente termina com multidão e potência versus, enfim, poder, Estado. E não vejo essa superação. Então, queria saber se tem essa chance que Hart estava prevendo de superar Hegel, ou se a gente continua no otimismo, porque eu acho que, no fim das contas, tem uma visão otimista. Vida, viva. E Hegel estava falando basicamente isso. No fim, tem a liberdade. Não precisa se preocupar. Pronto? Só complementando aqui um pouco, acho que tem na lógica que o Matheus falou, você apresentou um conceito de multidão, de Negri, que é um conceito heterogêneo, plural, múltiplo, e, ao mesmo tempo, me parece que ele virar potência, né, no sentido de biopotência, você acaba pensando em que momento essa pluralidade e heterogeneidade não precisa se unificar em algum momento para se contrapor, né, ao outro, ao Estado, ao poder. E o que você pensa da crítica que a Chantal Mouffe faz ao Negri, dizendo que ela não adotaria o conceito dele de multidão, justamente porque o conceito de multidão dele cabe um sentido de unificação, de homogeneidade, na contemporaneidade. E que o conceito dela de antagonismo, de agonismo, seria mais complexo, mais plural. Ok. Então, 2013, se a gente pega os critérios aqui, o início de 2013, não tenho dúvida, se encaixa na categoria de multidão. Já 2016 é bem diferente, claro. Também pela orquestração, pela finalidade previamente estabelecida, coisa que 2013 não tinha, ninguém sabia para onde vai, o que querem, qual é o destino disso aí. Quer dizer, essa irrupção não finalizada é que foi foi a grande novidade. Porque não saber o que quer significa não ter um objetivo prévio, não tem uma reivindicação, porque a reivindicação é mais fácil de lidar com ela. Uma reivindicação você pode negociar. O que você quer, te dou tanto, você recua tanto. Mas quando, e a meu ver é isso que aconteceu em 2013, um pouco, é uma certa eclosão do que o Deleuze-Guattari chama de desejo. O desejo não tem finalidade, não é uma reivindicação. O desejo tende à sua própria expansão. É totalmente diferente, não é da ordem da negociação. Né? Então, aí uma dinâmica inteiramente outra, que é muito menos dialética. Nesse sentido de que não é propriamente de uma contraposição, é outra coisa. Mas, enfim, eu vou responder essa pergunta já. Quanto nós vamos publicar agora, em julho, na Flip vai ter o tema lá é negritude, e a gente vai publicar o livro do Achille Mbembe, que é o maior pensador africano da atualidade, ou um dos maiores do mundo também, eu diria, Crítica da Razão Preta. Um livro estupendo, imperdível. Em julho a gente vai estar com ele publicado já. Mas ele também tem um outro livro, né, chamado Necrópolis. Quem me perguntou onde é que está?
Isso, né? Você conhece, obviamente. Então, de fato, tem aí essa... Tem uma discussão com Foucault, né, sobre se é fazer viver e deixar morrer ou se é fazer morrer, né? E eu acho que ele tem razão em repensar isso, porque o contexto contemporâneo talvez tenha mais a ver com o necrópolis do que com o biopolítico, pelo menos em certas regiões ou esferas, etc. Então, estou de acordo com a sua colocação e, realmente, isso nos obrigaria a repensar muita coisa, né? E isso aqui é um trajeto que eu fiz assim, muito simplório e muito insuficiente, né? E, por isso, ele não abarca tudo isso, ou pelo menos não abarca o suficiente tudo isso ao que você se referiu, e que a gente precisa de outros instrumentos, né? Para mim, é óbvio que um autor como esse pode ser muito interessante para pensar certas coisas e completamente, e talvez parcialmente inoperante em outros. Então, 2 palavrinhas sobre a dialética. Então, eu acho... Eu tenho a impressão que a matriz do Negri é Spinoza. Spinoza não é um dialético. Agora, é bem possível que um certo militantismo voluntarista, com um pequeno resto leninista, tenha dado ao Negri, de fato, esse traço, né? Eu lembro, perguntaram uma vez ao Zurabishvili, né, um jovem intérprete do Deleuze, se Negri e Deleuze eram a mesma coisa. Ele disse, pelo amor de Deus, não, é tão bom ter 2 pensamentos, por que amalgamá-los num só? E, de fato, o que acontece? Qual era a ideia do Zurabishvili? Se você pega o Império, o livro do Negri, você tem ali uma espécie de inventário das revoltas, de um certo ciclo de revoltas, que ele ressignifica, no contexto das categorias dele, Império, Multidão. Ao passo, então, são revoltas que você reconhece como revoltas, né? Então, é claro que ali é um desenho, uma coreografia, uma linguagem. Você diz, isto é uma revolta. Deleuze e Guattari fizeram, no Mille Plateaux, um livro estranhíssimo, onde se pensa em instrumentos, ou melhor, se fabricam instrumentos para pensar novos agenciamentos, e esses raramente você reconhece, através desses instrumentos, a revolta tal como ela aconteceu. Mas é porque são 2 coisas. Uma é você reconhecer uma revolta que aconteceu, outra é você criar instrumentos para um novo agenciamento que ainda não aconteceu e que você não tem a mais puta ideia que cara vai ter. Então, são 2, digamos, estratégias teóricas completamente diferentes, né? E talvez haja, de fato, uma certa dicotomia. Eu reconheço, hein? Eu reconheço. Haja no Negri uma certa dicotomia, um pouco, por assim dizer, ela
ela talvez seja mais fácil de ser assimilada e, portanto, operada e ser instrumentalizada numa luta. Ah, isso é multidão, isso é massa, o império, isso, aquilo, né? No Deleuze e Guattari tudo é muito mais complicado e mais complexo, porque todo desafio, a meu ver, o desafio filosófico maior é pensar a partir de um plano de imanência. É pensar a imanência. É pensar uma política da imanência, que não pode ser... Não tem nada a ver com Hegel. É uma resposta muito insuficiente, né? Nem é uma resposta, mas é um pequeno eco. E, para a sua questão, de fato, e eu engato nisso, a multidão, por mais heterogênea, múltipla, etc., que queira ser, no fato pode ser usado como uma categoria um pouco unitária demais, né? E aí ela perde aquilo que ela desejaria sustentar, que é a multiplicidade. Então, talvez a multidão seja uma espécie de noção interessante, como uma noção de passagem. Isso aí. Quer dizer, como sai da categoria de classe para alguma outra coisa, mas ainda não tem nome, então se experimenta um pouco isso, mas isso é insuficiente. Então, eu não estou defendendo o Tony Negri, eu apresentei uma linha como apresentei a outra, enfim, eu estou aqui menos para defender uma teoria do que para apresentar minimamente um panorama de debate, porque são elaborações que não necessariamente concordam, né? É isso. Então, tá, vamos fazer um intervalo. Daqui quanto tempo a gente retoma? 15 minutos, ok.